Você já se perguntou por que acreditamos em certas coisas sobre a Bíblia que, na verdade, nunca estiveram nela? É incrível como algumas tradições se tornaram tão fortes que as aceitamos sem questionar. Hoje, vou revelar 6 tradições que você provavelmente sempre acreditou serem bíblicas, mas que vão te surpreender. Prepare seu coração, abra sua mente e pegue sua Bíblia. Vamos juntos descobrir o que realmente está escrito na Palavra de Deus e o que é apenas tradição popular. 1. A maçã do pecado original. Quando pensamos no Jardim do Éden, uma das primeiras imagens que vem à nossa mente é Eva mordendo uma maçã vermelha e suculenta, não é mesmo? Essa cena foi retratada em incontáveis pinturas, filmes e livros ao longo dos séculos. Mas você sabia que em nenhum momento a Bíblia menciona que o fruto proibido era uma maçã? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, encontramos apenas a menção ao fruto da árvore. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. A origem dessa interpretação remonta à tradução latina da Bíblia, a Vulgata, onde a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade linguística, combinada com o simbolismo da maçã na cultura romana, acabou influenciando artistas e intérpretes medievais. Na verdade, o foco da narrativa bíblica não está no tipo de fruto, mas na desobediência de Adão e Eva ao comando divino. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus é claro: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Alguns estudiosos sugerem que o fruto poderia ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região do Crescente Fértil, onde tradicionalmente se acredita que ficava o Jardim do Éden. No entanto, o importante é entender que a essência da história não está no fruto em si, mas nas consequências da desobediência. O verdadeiro fruto proibido foi a escolha de não confiar em Deus e buscar sabedoria e poder independentemente dele. Como nos ensina Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. 2. Os 3 reis magos. Todo Natal, vemos a cena tradicional dos 3 reis magos, cada um com sua coroa dourada, montados em camelos, seguindo a estrela de Belém para levar presentes ao menino Jesus. Mas você vai se surpreender ao saber que a Bíblia nunca mencionou que eram 3, nem que eram reis, e muito menos seus nomes, Melquior, Gaspar e Baltazar. Vamos ver o que realmente diz Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto bíblico usa a palavra magos, que em grego é magoi. Eles eram provavelmente astrônomos e estudiosos, possivelmente da região da Pérsia ou Babilônia, onde havia uma forte tradição de estudo dos astros. A ideia de que eram reis veio muito depois, baseada em interpretações de profecias, como a de Isaías, capítulo 60. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. O número 3 surgiu provavelmente por causa dos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Mas poderiam ter sido 2 magos trazendo 3 presentes ou 10 magos trazendo 3 tipos de presentes. A Bíblia simplesmente não especifica. E há outro detalhe interessante. Quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais na manjedoura. Mateus, capítulo 2, versículo 11, diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Perceba que Jesus estava em uma casa e não em um estábulo. Estudiosos acreditam que os magos chegaram meses ou até anos depois do nascimento de Jesus. Os presentes que eles trouxeram
eram extremamente significativos. O ouro representava a realeza, o incenso simbolizava a divindade usada em adoração, e a mirra, frequentemente utilizada no embalsamamento, prefigurava o sacrifício de Jesus. Como diz o Salmo 72, versículos 10 e 11, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Reflexão e interação. Está gostando dessas revelações? Comente aqui embaixo qual dessas descobertas mais te surpreendeu até agora e compartilhe este texto com aquele amigo que adora descobrir curiosidades bíblicas. O mais importante dessa história não é quantos magos eram ou se eles tinham coroas. O que realmente importa é que eles representam os primeiros gentios, não judeus, a reconhecer e adorar Jesus como Rei. Eles viajaram de muito longe, seguindo uma estrela, movidos pela fé para encontrar e adorar o Salvador. Essa história nos ensina sobre a perseverança na busca por Jesus, mesmo quando o caminho é longo. Como está escrito em Jeremias 29, versículo 13: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 3. Maria Madalena. Mitos e verdades. Uma das ideias mais difundidas sobre personagens bíblicos é que Maria Madalena era uma prostituta antes de conhecer Jesus. Essa versão aparece em filmes, livros e até em sermões. Mas você sabia que isso nunca foi mencionado na Bíblia? O que realmente sabemos sobre Maria Madalena? O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2, afirma: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria era uma mulher de Magdala, uma cidade próspera às margens do mar da Galileia. Jesus a libertou de uma opressão espiritual severa. A confusão sobre sua história começou quando pessoas misturaram 3 narrativas distintas. Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Essas 3 mulheres foram erroneamente combinadas em uma só ao longo dos séculos. Na realidade, Maria Madalena era uma seguidora dedicada de Jesus. Ela estava presente nos momentos mais importantes de seu ministério, ao pé da cruz. João capítulo 19, versículo 25. No sepultamento, Marcos capítulo 15, versículo 47. E foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. João capítulo 20, versículos 14 a 18. Jesus confiou a ela a mensagem mais importante da história: sua ressurreição. João capítulo 20, versículos 17 e 18, registra: Vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena anunciou aos discípulos: Vi o Senhor. O exemplo de Maria Madalena. O testemunho de Maria Madalena nos ensina sobre transformação e propósito. Depois de ser liberta, ela não apenas seguiu Jesus, mas tornou-se uma das principais testemunhas de seu ministério. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Além disso, sua história demonstra como Jesus valorizava as mulheres numa época em que elas eram marginalizadas. Ele não apenas as aceitava como seguidoras, mas também lhes confiava papéis importantes. Maria Madalena não precisa de lendas ou histórias inventadas. Sua verdadeira trajetória bíblica já é poderosa o suficiente. Sua transformação não foi de prostituta para seguidora, mas de uma pessoa espiritualmente oprimida para uma líder espiritual. Como Gálatas, capítulo 5, versículo 1, declara: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. 4. O Natal em 25 de dezembro. Quando o mês de dezembro chega, o mundo inteiro se prepara para celebrar o Natal no dia 25. Árvores enfeitadas, presépios montados,
luzes coloridas por toda parte. Mas aqui vai uma revelação que pode surpreender você. Continuação do texto pode ser desenvolvida caso precise. Surpreendentemente, a Bíblia nunca menciona a data exata para o nascimento de Jesus. Na verdade, há diversos indícios de que ele nasceu em outra época do ano. Vamos começar analisando o que a Bíblia realmente nos diz sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 8, encontramos uma pista interessante. Havia pastores que estavam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Para entender por que isso é significativo, precisamos conhecer um pouco sobre o clima e os costumes da região de Belém, na Judéia. Dezembro é um período de chuvas e frio intenso. Os pastores daquela época não costumavam manter seus rebanhos nos campos durante as noites de inverno. Essa prática era comum principalmente entre março e outubro. Durante o inverno, os animais ficavam protegidos em abrigos, especialmente à noite, quando as temperaturas caíam drasticamente. Outro detalhe revelador está em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 4, que menciona o recenseamento ordenado por César Augusto. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Os romanos eram administradores extremamente eficientes e não exigiriam que a população viajasse durante o inverno, quando as estradas ficavam enlameadas e perigosas devido às chuvas. Além disso, mulheres grávidas, como Maria, enfrentariam ainda mais dificuldades para viajar nessas condições. Mas então, por que celebramos o Natal no dia 25 de dezembro? A história por trás dessa escolha é fascinante e nos remete ao século IV d.C. Naquela época, o Império Romano celebrava uma importante festa pagã chamada Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, justamente no dia 25 de dezembro. Essa festa era significativa porque marcava o solstício de inverno, quando os dias começavam a ficar mais longos novamente. Os romanos acreditavam que o sol estava renascendo, vencendo a escuridão do inverno. Era uma celebração cheia de símbolos, festas e trocas de presentes. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja enfrentou o desafio de lidar com essas festas pagãs que estavam profundamente enraizadas na cultura popular. A estratégia adotada foi cristianizar essas celebrações, dando a elas novos significados cristãos. No ano 350 d.C., o Papa Júlio I oficializou o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Essa foi uma escolha estratégica. Em vez de eliminar uma festa popular, a Igreja transformou seu significado. O simbolismo era perfeito. Jesus, a verdadeira luz do mundo, nascendo no momento em que a luz natural começava a vencer as trevas do inverno. Há ainda outras teorias sobre a escolha dessa data. Uma delas está relacionada a uma antiga crença judaica de que os profetas morriam na mesma data em que foram concebidos. Como havia uma tradição que situava a morte de Jesus no dia 25 de março, alguns calcularam que sua concepção teria ocorrido nessa mesma data. Contando 9 meses depois, chegamos ao dia 25 de dezembro. Os evangelhos nos dão mais algumas pistas sobre quando Jesus pode ter realmente nascido. Em Lucas capítulo 1, aprendemos que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. O texto também menciona que Zacarias, pai de João, estava servindo no templo quando recebeu a notícia da gravidez de Isabel. Conhecendo a escala dos sacerdotes no templo, alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido no outono, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. O simbolismo disso é muito significativo. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." A palavra habitou no texto original grego pode ser traduzida como tabernaculou, reforçando a ideia de que o nascimento de Jesus poderia ter ocorrido durante essa celebração.
A falta de descrição física de Jesus nos ajuda a compreender que sua mensagem e seu sacrifício são universais. Como diz Gálatas capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nos tempos modernos, cientistas forenses tentaram reconstruir a aparência de um homem judeu típico do primeiro século da Judéia. O resultado é bem diferente das imagens tradicionais. Um homem de estatura mediana, cerca de 1,70 m de altura, pele morena queimada pelo sol, cabelos escuros e curtos e barba comum para os padrões judaicos da época. Anjos na Bíblia. Diferente das imagens populares. Quando pensamos em anjos, imaginamos seres lindos, com asas brancas enormes e auréolas douradas brilhando sobre suas cabeças. Essa imagem está em toda parte, pinturas, filmes e decorações natalinas. No entanto, a Bíblia retrata os anjos de uma forma bem diferente. Na maioria das aparições bíblicas, os anjos se apresentam como homens comuns. Em Gênesis capítulo 18, quando 3 anjos visitam Abraão, eles parecem tão normais que ele inicialmente os trata como simples viajantes. Em Hebreus capítulo 13, versículo 2, somos lembrados: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Os únicos seres angelicais descritos com asas na Bíblia são os querubins e serafins. Em Isaías capítulo 6, versículo 2, os serafins são descritos com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Já os querubins aparecem no tabernáculo e no templo com 2 asas. Contudo, eles são bem diferentes dos anjinhos fofos que costumamos ver. Quanto às auréolas, não há nenhuma menção na Bíblia. Esse símbolo veio da arte greco-romana, onde círculos de luz representavam divindade ou poder sobrenatural. Reações humanas às aparições de anjos. Na Bíblia, quando os anjos aparecem, a reação das pessoas é frequentemente de medo. Em Lucas capítulo 2, versículo 9, quando o anjo aparece aos pastores, o texto diz: "E tiveram grande temor." Por isso, quase sempre a primeira coisa que os anjos dizem é: "Não temais." A hierarquia angelical. A Bíblia menciona uma hierarquia angelical com diferentes funções. Alguns exemplos incluem: arcanjos. Miguel é mencionado em Judas capítulo 1, versículo 9. Querubins. Guardavam a entrada do Éden, como descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Serafins. Aparecem em volta do trono de Deus, como descrito em Isaías capítulo 6. O anjo Gabriel, que aparece tanto a Daniel no Antigo Testamento quanto a Maria no Novo Testamento, nunca é descrito com asas. Em Daniel capítulo 9, versículo 21, ele é chamado de homem Gabriel. Da mesma forma, quando aparece para Maria em Lucas capítulo 1, não há menção de asas ou auréola. Influência da arte na representação dos anjos. A arte medieval influenciou bastante nossa visão dos anjos. Os artistas começaram a representá-los com asas para simbolizar sua natureza celestial e sua capacidade de transitar entre o céu e a terra. As auréolas foram adicionadas para representar santidade e luz divina. Anjos na Bíblia, função e descrições. Em Apocalipse encontramos descrições de anjos bem diferentes das representações artísticas populares. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, um anjo é descrito assim: "Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo." Os anjos são seres espirituais poderosos e mensageiros de Deus. Como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Em vários relatos bíblicos, os anjos aparecem em momentos cruciais, como o anjo que impediu Abraão de sacrificar Isaque, Gênesis capítulo 22. O anjo que lutou com Jacó, Gênesis capítulo 32. O anjo que libertou Pedro da prisão, Atos capítulo 12.
Em nenhum desses casos há menção de asas ou auréolas. O foco está sempre na mensagem ou missão que eles vieram cumprir. Os anjos na Bíblia são tão impressionantes que, às vezes, as pessoas tentavam adorá-los. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9, João tenta se prostrar diante de um anjo, mas o anjo o impede dizendo: Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Adora a Deus. Os anjos também aparecem em exércitos celestiais. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, quando Eliseu ora para que seu servo veja a realidade espiritual, ele enxerga o monte cheio de cavalos e carros de fogo. Isso é bem diferente dos anjinhos tocando harpa que vemos em pinturas, não é? Uma revelação surpreendente é que os anjos não são oniscientes, ou seja, não sabem tudo. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus afirma que nem mesmo os anjos sabem o dia e a hora de sua volta. Eles são criaturas de Deus, poderosas, sim, mas com limitações. A Bíblia também nos ensina que existe um número incontável de anjos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22, menciona-se milhares de anjos. Já em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, João descreve milhões e milhares de milhares deles, um exército celestial imenso. O mais importante é compreender que os anjos, independentemente de como os imaginamos, são servos de Deus, enviados para nos ajudar em nossa jornada de salvação. Como diz o Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Chegamos ao fim das nossas 6 revelações surpreendentes sobre coisas que muitas pessoas pensam que estão na Bíblia, mas que na verdade nunca estiveram. Se este conteúdo abriu seus olhos como abriu os meus, não guarde só para você. Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 amigos que precisam conhecer essas verdades. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos reveladores. E lembre-se, o mais importante não é seguir tradições, mas conhecer a verdade da palavra de Deus. Como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe.